roubando, eu podia estar matando, mas eu tô aqui, pedindo a você 5 minutos do seu tempo pra escutar uma coisa sobre uma mulher de 40 anos. Amados, muito tempo sem fogo no parquinho, mas, né, a vida. A vida muda, coisas acontecem. Mas como março é aquele mês em que era o mês que eu mais vendia minha arte na praia e tem 2 anos desta pandemia em que a gente não pode se apresentar, tô eu aqui no Ofó Incônsul, trazendo fogo no parquinho de volta para onde ele surgiu e vim aqui falar com vocês sobre um tema que tem um tempinho que eu tô querendo conversar, que se chama etarismo. E hoje é 8 de março, é Dia da Mulher, é dia em que vamos ver pelas redes sociais muitos elogios, muitas homenagens a nós mulheres e o quanto nós, depois de certa idade, ficamos tão mais maduras e tão mais potentes nessa sociedade, não é? Só que não. Então eu vou aqui falar com vocês sobre uma coisa que é etarismo. Mas o que é o etarismo? É uma forma de discriminação geracional motivada por um preconceito em cima da idade de alguém. Ah, mas como é que isso acontece com mulheres? Bom, de uma maneira geral, vários preconceitos acontecem com mulheres. E esses preconceitos, no geral, eles têm muito a ver, sim, com gênero, mas também com preconceito social a respeito de como deve ser uma mulher, como ela deve se comportar, o que ela deve fazer. E isso perpassa todas as idades. Então, quando a mulher atinge determinada idade, geralmente os 30 anos, existe uma caixinha que colocam a gente e que se você não atende a essa expectativa, você está fora do jogo. Mas como a gente identifica isso? Bom, algumas hipóteses. A primeira coisa é, quando uma mulher faz 40 anos, existe um senso comum que diz que nós entramos na idade da loba. Mas de onde surgiu esse termo, minhas bênçãos? Esse termo foi inventado na década de 80 por uma jornalista chamada Regina Lemos, que lançou um livro chamado 40, A Idade da Loba. E o que isso tem a ver com a gente? Criou-se uma expectativa em cima das mulheres de 40, e aí eu vou falar aqui de uma coisa bem biológica, viu, gente? Hormônios mudam durante a vida. Se da infância para a adolescência existe uma mudança abrupta hormonal, ou melhor, vamos começar do princípio. Dos 2 anos e meio aos 4, existe uma abrupta mudança hormonal no corpo humano. Essa mudança vai se repetir dos 9 aos 12, o que a gente chama de pré-adolescência, e finalmente aos 14 anos, quando o corpo humano entra na adolescência. Durante todo o trajeto de nossas vidas, o nosso corpo é bombardeado por mudanças hormonais. Mais ou menos aos 35 anos, todo o nosso metabolismo, ele muda. Esses dados não são precisos da minha gente, porque eu não sou exatamente uma bióloga. Mas aos 40 anos, existe uma mudança abrupta que prepara o nosso corpo para uma maturidade. Normal, normal. Isso não significa muita coisa na prática, porque cada corpo é um corpo. Cada ser humano é um ser humano. Jaqueline, você está dizendo coisas óbvias. Ou como eu gostaria de parar de dizer coisas óbvias para pessoas medianas, mas infelizmente a gente tem que ficar repetindo que uma fórmula não vale para todos. E o que Regina Lemos estava interessada era entender o desempenho de mulheres aos 40 anos, o desempenho sexual de mulheres aos 40 anos e como era a vida afetivo-sexual dessas mulheres. Só que, gente, isso foi na década de 80. Vamos combinar que depois do advento redes sociais de encontro, a vida sexual de uma mulher melhorou muito. Ou quase. Mas então, como é que a gente determina quando alguém começa a amadurecer e rumar para o que socialmente nós chamamos de velhice? Isso tem a ver com média de vida. O problema é que a média de vida entre brasileiros e brasileiras mudou muito. O nosso teto na década de 1940 era uma média de vida de até 69 anos para mulheres não negras. E para homens, isso passava para 59 anos. Não negros. Jurei que ia tentar ser menos polêmica para o meu vida não passar num tribunal como o último. Mas, se eu tenho essa média de vida de hoje, 80 anos, uma mulher brasileira, em média, não negra, vive 80 anos, se eu tenho esta média de vida, por que 40 é uma idade marco para me classificar como alguém maduro ou alguém que já está passando para uma velhice? Isso tem a ver com o padrão estético. Isso tem a ver com o que nós cobramos socialmente das mulheres. E por que abordar isso no 8 de março?
Porque o conceito de mulher não é um conceito único. Nenhuma mulher é igual a outra e muito menos em suas faixas etárias. Mas tem uma coisa comum entre as mulheres, que são os processos de violência em que elas passam a vida sofrendo. Idade tem a ver muito com isso. Então, quando eu falo que uma expectativa de vida de 80 anos são para mulheres não negras, eu estou dizendo que hoje no Brasil, uma mulher negra vive em média 66 anos. Isso quer dizer que ela vive 12 anos a menos que uma mulher branca, uma mulher lida como branca, muito por conta da carga social, emocional e psicológica, e principalmente sobre as condições sociais sobre essa mulher negra, as condições sexuais e reprodutivas. O que nós, como sociedade, temos a ver com isso? Toda a sociedade ela é formatada para ver o outro de determinado jeito. Isso vai desde as nossas relações mais sutis, cotidianas, por exemplo, como uma mulher se relaciona socialmente após determinada idade. Lhe é cobrado determinadas coisas e ela acha que precisa responder socialmente aquilo. Mas para uma mulher madura, espera-se que ela tenha uma vida profissional muito bem resolvida, uma vida afetiva muito bem resolvida e que ela seja o suporte e o alicerce de seus filhos em sua casa. Aí eu vou dar alguns dados para vocês, tá? Tá bem? Então tá bem. Só um minutinho. As mulheres hoje, de maneira geral, somos 54% da população brasileira. Desses 54%, 66% são mulheres negras, entre negras retintas e pardas. Mas o que isso significa socialmente, em percentuais? Nós somos apenas 35% da força de trabalho ativa no Brasil hoje. Ou seja, de todas as pessoas contratadas que não desenvolvem trabalhos autônomos, nós somos 35%. Continuamos ganhando 45% a menos do que homens não negros. Porque homens negros costumam ganhar bem menos que uma mulher, seja ela branca ou negra. 47% das mulheres são chefes de famílias. Isso significa que 47% das famílias são monoparentais. O que são monoparentais? É aquela mãe single, mãe solo, mãe solteira, que também é um estigma social. Dos partos realizados no Brasil, 32% são cesáreas. Mas o que isso tem a ver, minha santa, com saúde da mulher? Nada, né, gente? A não ser que parto cesárea é invasivo, é uma cirurgia, não é dado corretamente no Sistema Único de Saúde. Temos que admitir que de 2003 para cá o Sistema Único de Saúde, ou melhor, de 2003 a 2016 o Sistema Único de Saúde mudou sensivelmente. Porém, ao acessar o Sistema Único de Saúde, as mais prejudicadas são as mulheres negras. Então, 32% da quantidade de partos no Brasil é um percentual muito significativo para a saúde corporal da mulher. Sem falar na violência obstétrica. Um dado importante, a AIDS ainda é a principal causa de morte entre mulheres de 20 a 35 anos em nosso país. 97% das mulheres casadas em nosso país que admitem que seus maridos as traem na rua não usam camisinha. E eu nem vou falar aqui sobre as violências, os abortos ilegais e toda a tentativa que nós temos hoje, no dia 8 de março de 2021, em sermos respeitadas enquanto corpo. Mas o meu tema continua sendo etarismo, porque por trás do etarismo, além de uma grande crueldade social e uma grande exigência para corpos que continuam sozinhos socialmente, tendo que lidar com muitas coisas, inclusive serem chefes de família monoparentais, existe uma crueldade simbólica. Existe um cansaço muito grande em ser mulher. Que tipo de estrutura nós estamos criando para que mulheres tenham melhor qualidade de vida à medida que vão envelhecendo e que não haja uma cobrança tão pesada e tão vil em cima de seus corpos a ponto delas desistirem e cansarem? Agora imagine uma mulher que entra numa maturidade dentro de um país que não está preparado para a velhice. Daí eu não vou nem falar que depois de determinada idade espera-se que a mulher não tenha vida sexual, que a mulher seja abnegada a seus filhos e que ela seja quase um objeto amorfo, decorativo, socialmente, para responder às demandas do que dizem que ela deve ser. E isso é etarismo. É dizer o que o outro tem que ser por preconceito de idade. Uma idade em que a gente poderia só está sendo, a gente está preocupada também com o que o outro vai pensar, o que o outro vai querer, o que espera-se de mim. Então, nesse 8 de março, eu desejo a liberdade dos nossos corpos, mas não uma liberdade, essa liberdade fictícia, mas a liberdade da nossa cabeça e das nossas emoções diante de nossa idade, porque todas as idades são idades, e todas as idades são possibilidades para novos recomeços. Um abraço em todas as mulheres que estão aqui no Alfão e Consul nos olhando. Estudem, trilhem seu caminho, atrelhem seus corpos a coisas interessantes para vocês.